momento tem aula de redação. Nosso assunto, tipos textuais. Vamos aqui falar sobre características principais dessas tipologias que eu listei para vocês. Vamos começar com narração. Um texto narrativo, basicamente, tem a função de quê? De contar uma história. A história pode ser tanto fictícia quanto uma história real. Exemplo, um testemunho de alguém que viu um acidente. É uma narração de história real. Um livro literário, um conto de fada, um conto de horror. É uma narração baseada numa história fictícia. Ok? Então, a principal função da narração é contar uma história. Para que se tenha uma narração é necessário ter um narrador, personagens, cenário, falar de um tempo, esse tempo pode indicar um passado muito distante, um momento de agora, um futuro distópico, não importa a intenção do autor. O essencial é construir esses elementos para que se tenha uma boa história para se ler ou para se ouvir. Ok? Vamos aqui para o segundo ponto, descrição. A descrição vem se misturar com outros estilos de textos por querer detalhar alguma coisa, algo, algum lugar, alguém. O importante é entender que descrever é dar detalhes físicos, psicológicos sobre o que se vê. Então vamos perceber a descrição se misturando com a narração. Quando nós lemos de uma história, características de um lugar, de um ambiente, de uma casa, dizendo que as paredes estão antigas, são sujas, tem buracos. Todas essas palavras são adjetivos. E a descrição é responsável por trazer isso, mais profundidade dos personagens e do ambiente onde a história se passa. Assim como no texto jornalístico, a descrição aparece. Quando o autor de uma notícia fala sobre um acidente que ocorreu na rua tal, onde 4 carros se chocaram, houve sangue espalhado, vidro quebrado, todas essas palavras têm a ver com detalhes. É a descrição se misturando com um texto jornalístico. Então perceba que a descrição facilmente influencia outros tipos textuais. Ok? Além disso, vamos focar aqui um pouco mais na descrição. É muito importante para, na hora de escrever um texto descritivo, trazermos as impressões sensoriais. Agora, o que seriam essas impressões sensoriais? Considerando os órgãos do sentido do corpo humano. Visão, aquilo que eu vejo, as cores, as formas. Audição, aquilo que eu escuto, então eu posso descrever o ritmo de uma música, por exemplo. Paladar, eu posso descrever o sabor. Olfato, eu posso descrever e detalhar o cheiro. E o tato, eu posso tocar no ambiente e perceber se ele é áspero ou se ele é liso. Então tudo isso é importante na hora de descrever. Eu posso descrever a cena de um filme, falando das cores, das sensações que eu tenho, das emoções que aguçam a minha mente diante da cena que está ali rolando na tela. Tudo isso é importante numa descrição. Então, quando eu trago as impressões sensoriais, a minha descrição sai de um nível superficial para um nível muito mais profundo. Por isso que a descrição tem de 2 tipos. Tem a descrição objetiva e a descrição subjetiva. Objetiva é quando esse texto mostra características palpáveis, visíveis de um objeto, de alguém ou de um lugar. Um exemplo, esse quadro é branco. Isso é uma descrição objetiva, algo mais técnico. Mas a descrição subjetiva fala de algo mais profundo, são as sensações, as emoções que estão em jogo naquele momento. Ok? Então, quando eu começo a trabalhar com as impressões sensoriais para detalhar algo, eu vou misturando a descrição objetiva e subjetiva. E o meu texto se torna muito mais complexo. Isso é muito importante, tanto para a narração quanto para qualquer outro tipo de texto. Porque dá um tom de profundidade, é algo mais elaborado. Tanto é que em vários livros de autores famosos se tem páginas e páginas de uma casa sendo descrita, de uma rua sendo detalhada. Porque naquele momento o autor entendeu que trazer impressões sensoriais para a história era algo essencial para fazer todo o enredo se desenvolver. Vamos para a injunção.
o que é um texto injuntivo? Basicamente, é um texto que dá ordem, conselho, texto que faz um pedido, dependendo da intenção do autor. E as palavras usadas, quase 100% nesse tipo de texto, são palavras que estão no imperativo. O que são palavras no imperativo? Que verbos são esses que estão no imperativo? São verbos que vão dar esse caráter de ordem que você pedido. Então, compre é um texto injuntivo, que se tem muito em lojas. Aproveite a promoção, olha aí, o verbo aproveite, está indicando uma ordem, para a pessoa aproveitar naquele momento a promoção da loja. Misture leite em pó com achocolatado, olha só, texto injuntivo numa receita culinária. Então perceba que esses textos são muito comuns no dia a dia, a gente que às vezes nem percebe e nem sabe o que significa injunção. Então, textos que dão ordem, pedido e conselho e trazem verbos no imperativo, faça, aproveite, compre, distribua, misture, tudo isso compõe um texto injuntivo. Ok? Temos texto injuntivo na receita culinária, numa receita médica, numa bula de remédio, quando aparece tome comprimido no dia tal. Tome 2 gotas, olha, são ordens sendo dadas. Então a gente percebe que o texto injuntivo não faz parte de apenas um exemplo. Tem vários exemplos misturados aí. Ok? Temos então o último tópico de nosso assunto é a dissertação, que se divide em 2. Nós temos a dissertação argumentativa e a dissertação expositiva. O que é dissertar? Dissertar é defender um ponto de vista. Ok? Então, quando eu disserto algo, estou falando sobre um ponto de vista, que pode ser o meu, assim como pode ser de outra pessoa. Mas essa dissertação, esse modo de defender pode ser subdividido de 2 formas. Eu posso argumentar para que a minha defesa seja eficiente, então eu vou trabalhar com comentários, vou trabalhar com dados, vou dar a minha opinião baseada em algo concreto. Daí o Enem trazendo o texto oficialmente dissertação argumentativa, ou seja, é para defender um ponto de vista usando argumentos e opinião que seja concreta, baseada em dados. E temos também a dissertação expositiva, quando a intenção do autor é somente falar de dados, é apenas expor o que acontece, sem a marca da opinião do autor. Ok? O foco do Enem, por exemplo, é esse. Certo? Esse aqui não é a intenção dos elaboradores da prova do Enem. Então perceba que, ainda que cada texto tenha a sua característica própria, a sua particularidade, nós podemos perceber que no nosso dia a dia, em diferentes situações, esses textos se misturam em alguns momentos. Isso é muito interessante. Um exemplo, a autora Carolina Maria de Jesus era uma catadora de lixo, que foi encontrada por um repórter, acredito que na década de 80, 90, não lembro agora, brasileira, vivia na favela, e ela foi convidada a escrever e publicar livros que ela escrevia a vida toda. Então aquilo que era um relato virou uma narrativa literária, na qual ela descrevia a favela no ambiente no qual ela morava, no qual ela se encontrava. Ao mesmo tempo que fazia o quê? Protestos com relação aos problemas sociais no Brasil. Então ela trazia opinião sobre a situação que se encontravam os favelados naquela década. Então perceba que um livro, a autora Carolina Maria de Jesus mesclava todos esses tipos textuais. Então, ao mesmo tempo que esses tipos textuais podem ser vistos isoladamente, eles também se complementam. Okay? Então é muito importante você entender a principal função de cada texto e perceber que eles podem mesclar-se, eles podem se misturar sem problema nenhum. Quanto mais elaborado o texto é, quanto mais características o texto vai trazendo e vai construindo, o texto fica melhor escrito e consegue alcançar uma profundidade muito melhor. Então, esses são os tipos textuais
E qualquer coisa você pode voltar a assistir esse vídeo, organize o seu material de estudo, anote, registre. Qualquer dúvida você pode depois perguntar e nós vamos nos encontrar na nossa reunião online ao vivo para tirar mais dúvidas sobre esse assunto. Então, até a próxima e fiquem bem!